Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento de tão relevante dentro da atualidade. O quarto CIT propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Trago hoje a vocês uma pessoa que já esteve com nós no passado, não tão passado, né? Recentemente no terceiro CIT. Por que eu trouxe essa pessoa novamente? Porque as tecnologias, inteligência artificial, elas têm alterado e constantemente se renovado. Então, trago para vocês aí, a arquiteta, acabou se tornando uma parceira aí que sempre que eu preciso me atende prontamente. Uma pessoa extremamente simples, de fácil lidar, tato, extremamente inteligente, que eu tenho respeito e admiração. Trago aí para vocês para falar sobre inteligência artificial, Thaís Cássaro. Thaís, obrigado novamente, minha amiga, por nos ceder a honra de compartilhar os seus conhecimentos. A palavra é sua, minha amiga. Obrigada eu, Juliano. Muito feliz por participar novamente desse quarto Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, que é muito importante para a perspectiva e criação de novos profissionais. Falar um pouquinho rapidamente de mim. Então, eu sou arquiteta, há 16 anos atuando na construção civil. Sou graduada em MBA em BIM, ferramentas, tanto gestão como ferramentas, e em gestão de projetos e Lean Construction. Trabalhei já com alguns projetos de grande porte em coordenação e projetos em BIM também. Atualmente, sou coordenadora de projetos na Asbin Gerenciamento. Bom, eu trouxe o tema inteligência artificial na arquitetura, né, consequentemente na engenharia também, porque é um tema revolucionário, né? Em todas as áreas. Hoje, daqui uns 10 anos, pelo menos, desde a saúde até o transporte. E eu vou falar um pouquinho, então, de como a inteligência artificial está atuando neste momento na arquitetura. Primeiro, eu quero deixar aqui uma perguntinha para, durante a nossa apresentação aqui, vocês irem pensando. A inteligência artificial é a ruína da profissão da arquitetura e do serviço de design? Ou uma maneira melhor de melhorar a qualidade geral do design do ambiente construído, expandindo e estendendo o serviço de design de maneiras ainda a serem exploradas? Não sei, vamos ver. Bom, já que eu sou do BIM, o que o BIM tem a ver com o IA? O que é o BIM? Vamos relembrar. Build Information Modeling. É a criação de um modelo digital tridimensional, que muitos chamam também de gênio digital, ou seja, é uma representação do objeto físico. Nós vamos trabalhar no projeto como se ele fosse o modelo real, né, de fato, que vai ser construído. O BIM tem como processo promover a colaboração interdisciplinar, traz a representação gráfica 2D mais 3D nos componentes do projeto, como materiais, custo, prazo, dados de manutenção. Então, dá para se ver que traz muita informação dentro de um 3D. Só para relembrar, algumas ferramentas de criação do uso do BIM para modelos o Autodesk, o Revit Autodesk, ArchiCAD também, Vectorworks, Civil 3D, Edvisions da ACA, TQS, que é da parte estrutural, KI Builder, que também é utilizado para instalações, o Dynamo, para fazer tarefas repetitivas, Navisworks, Solibri, BIMColab, para fazer compatibilização, e muitos outros ainda existem para a gente poder escolher e trabalhar o processo Lean. Bom, para que tudo isso aconteça, é necessário ter a coordenação BIM, que é a parte em que eu atuo,
que é avaliar e gerenciar a informação, o I do BIM, de forma colaborativa, disponibilizando dados para a estratégia do desenvolvimento do projeto e otimizar as decisões. Bom, para que a gente consiga dar continuidade e entenda o que o BIM tem com a inteligência artificial, nós precisamos entender o que é dados. Vamos começar assim. Dados, simplificar, são informações associadas ao modelo. Gráficos, visuais 3D, precisão de informação dos elementos do projeto, como parede, porta, equipamentos. Exemplo, porta de 70 centímetros. 70 centímetros é um dado da porta. Ok, assim como parede de alvenaria cerâmica, é um dado da porta. Simplesmente um dado. Mas tá. Então, qual que é a diferença de dados com informação, né? Dados é um material bruto do elemento, ou seja, parede de alvenaria cerâmica. Tá, mas o que eu faço com a parede de alvenaria cerâmica? O objetivo é transformar numa informação o dado que eu tenho como conclusão, uma decisão estratégica para o desenvolvimento do projeto. Então, a informação é a percepção concreta do que pode ser extraído deles, um significado detalhado a partir dos dados. Agora nós vamos para a inteligência artificial. Vou simplificar também. A inteligência artificial simula processos cognitivos humanos, como a capacidade de resolver problemas, considerar padrões visuais e sonoros e tomar decisões com base em dados. Exemplo, a Alexa, né? Quando a gente pergunta alguma coisa para a Alexa, ela busca no conjunto de dados que ela tem e te informa, né? E te dá, na verdade, ela te repassa dados e você transforma numa informação e uso no seu cotidiano. Vou dar um exemplo bem simples. Alexa, qual a temperatura de hoje? 25 graus. 25 graus é um dado. O que eu vou fazer com 25? Frio ou calor? Vou pegar casaco ou não vou? Vou levar guarda-chuva ou não vou? A informação é isso, é o que eu vou fazer. Bom, a evolução digital na arquitetura e na engenharia, a gente já viu que existe há muito tempo, né? Eu ainda peguei uma fase pequena, mas ainda de desenho à mão, com transição para o AutoCAD, que já foi a transição, então, para o digital, para computadores. E peguei essa transição, então, para plataformas de 3D, o BIM, né? E nesse desenvolver do BIM, entrar até mesmo no metaverso. O que é o metaverso? É a gente trabalhar dentro de uma possível realidade. É o gêmeo digital. Eu estou trabalhando de forma digital em algo que vai ser uma cópia física no futuro. Alguns usos da inteligência artificial na arquitetura, né? Então, assim, vou dizer para vocês. A era do BIM já foi. Agora a era é da inteligência artificial. Então, galera, quem não souber de BIM ainda, vamos correr. Vamos correr, porque agora é inteligência artificial. Daqui 30 anos vai ser o top da inteligência artificial. Alguns usos da inteligência artificial hoje na arquitetura. Assistência na automatização de tarefas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas palavrinhas que eu deixei destacada. Assistência na automatização de tarefas. Formatação de textos, organização de elementos visuais. Análise de dados de experiências do usuário. Criação de conteúdo visual, animações, logos. Análise de tendências de arquitetura ou design. Ideias de produtos. No caso, pode ser personalizações. Análise de qualidade de imagens, quando a gente faz imagem para vender para o cliente. Protótipos de produtos de forma interativa. Lembra do BIM, que é o modelo que vai
o físico vai ser igual ao modelo. Prevendo a interação humana no espaço, são as simulações, então são previsões, modificação de imagens em tempo real. O BIM já praticamente faz isso. O IA, vocês vão ver que vai potencializar o tempo real. E o design assistido por voz. Ou seja, tudo isso que o IA é capaz, análise, assistência, prever, é necessário ter inputs. Alguém tem que dar inputs. Alguém tem que dar direcionamento para que o IA pegue os dados e formule uma solução. Né? Então, um dos tipos da inteligência artificial na arquitetura chama design generativo. É uma abordagem de design assistida pelo computador, em que algoritmos e inteligência artificial são usadas para gerar automaticamente diversas soluções de design, com base em intervalos e restrições fornecidas pelo designer ou engenheiro. É uma geração de alternativas de criação, ou seja, não é uma definição. Tá? Então, assim, é necessário que o engenheiro, o arquiteto, o designer dê inputs, ou seja, o que eu quero fazer? Quantas salas? Que tamanho? Então, qual a característica? Baseado em quê? É necessário, senão não se cria nada. E aí, então, nós vamos para algumas ferramentas que nós temos hoje de inteligência artificial. Eu conheço já uma ferramenta que há 8 anos, desde quando eu fiz a especialização, que já existia. E é interessante que agora que veio disparar o uso dessas ferramentas, eu vou mostrar isso para vocês, né? Então, não é algo que vem, de repente acontece, não, é um estudo que vem, dá aquele boom e impulsiona todo um sistema. Vamos lá. Eu estou aqui para mostrar para vocês abrirem perspectivas do que a gente tem e não de como utilizar, tá, pessoal? Então, uma das ferramentas que nós temos de inteligência artificial é o IPAR. É uma plataforma em nuvem de planejamento de espaço. É muito legal, qualquer um pode entrar no IPAR, só procurar na internet. Sendo em nuvem, tem sempre um trial, né? Um momento possível de ser utilizado gratuitamente, mas já vale muito a pena para a gente testar. Ele faz uso de diferentes sistemas da construção, faz análise de simulações, rastreamento de imagens e importações diferentes de softwares, ou seja, eu posso estar trabalhando lá no Revit, jogar aqui para dentro para fazer uma análise, que ele faz uma ótima interoperabilidade, ele dá continuidade. Isso é ótimo, faz parte do BIM, interoperabilidade. Ele dá propostas sequenciais com aprimoramento arquitetônicos, facilita a tomada de decisões. Então a gente está vendo que o IA é um complemento, pode ser um complemento do que eu estou trabalhando no Revit, estudando e analisando, vou supor aqui, simulações de qualidade do ambiente, de conforto, de acústica, e verificar melhores posições dos ambientes. Então, assim, uma mesma planta, ele dá opções simulando possibilidades. Ok, mas ele não resolve qual é o melhor. Alguém precisa utilizar o dado que ele está dando, criar uma informação e levar para uma decisão. O ArcAI, bom, não sei como é que fala certinho, mas o ArcAI, né? Vamos falar no português mesmo, também é uma ferramenta muito interessante nesse caso. Trabalhar com estudo de viabilidade, ou seja, aquele começo da arquitetura no qual a gente precisa passar rapidamente para o terrenista
qual é o potencial do terreno dele, para que a gente possa comprar o terreno, né? Eu falo incorporação, construtora, comprar o terreno e desenvolver o projeto. Isso precisa ser rápido, porque terrenos bons, né? A gente fala terrenos bons, eles vão muito rápido porque a demanda é grande. Para que a gente faça um estudo de viabilidade assertivo, a gente precisa entrar com custo, com áreas, possibilidades construtivas, aquilo que a gente tem maior ganho também, maior potencial no terreno. E essa ferramenta faz isso. Ela usa dados que a gente passa, né, para ela, de zoneamento, quanto pode ser utilizado o terreno, taxa de ocupação, qual a altura máxima, isso característica de cada localização regional. Ele verifica, então, ele faz opções e demonstra qual é a mais lucrativa. É muito interessante que ele automatiza, então, tarefas manuais para aprimorar as tomadas de decisão de design. Então, assim, ele dá várias possibilidades para a gente escolher qual que tende a ir, né, de interessante em questão de custos e a partir dessa viabilidade, dessa massa que o UARC cria, podemos dar continuidade para dentro do Revit, por exemplo. E aí, rapidamente, ele cria as opções, nós escolhemos de acordo com a melhor lucratividade, e rapidamente a gente consegue enviar para o terrenista e fazer uma proposta. Ou conseguir diminuir o custo do terreno, provando o motivo, né? Então, a gente percebe que o IA está dando velocidade na criação do trabalho do arquiteto. O Architectures, esse foi o que eu comentei para vocês há uns 8 anos atrás. A gente já estudava o Architectures, que agora vem com potencial, muito maior, por conta da competitividade, do entendimento maior entre os profissionais. Ele faz designs de residências combinando expertise humana com a inteligência artificial, ou seja, a gente também dispõe de dados para ele, restrições para que ele trabalhe, ele vai buscar na nuvem tudo que ele tem de dado e comparações para dar o que a gente está pedindo. E nos dá também retorno de informações diária, todo um conteúdo para que a gente trabalhe a informação e gere uma decisão sobre isso. E aqui, então, repetindo, gera objetivos com base em critérios de design especificados pelo usuário que dá o input, permitindo uma massa conceitual. Ele permite também interação direta com a geometria criada, até ter o resultado satisfatório. Então, você vai brincando até entender que a estética está interessante, a quantidade de ambientes está interessante, as dimensões estão interessantes. Então, ele vai sempre reformulando a planta dentro do critério para a escolha. Esse é o teste fit. Também é de estudo de viabilidade. O interessante é que ele pode pegar informações de sistema de informação geográfico, que a gente chama de GIS, né? Alguns softwares de GIS são o ArcGIS, o Google Earth também, o Pro, né? Erdas, Imagina e etc. Tem vários GIS que servem como referência de topográfico para a gente. Ele ajuda a entender diferentes tipos de edifícios, como eles se comportam no ambiente, no arredor, porque a gente pode ver toda a localização já na região. Conseguimos trabalhar estrutura de fachada com ele e ele também estima custos. Então, a gente dá input por metro quadrado, metro cúbico, e ele consegue nos parametrizar em relação à nossa escolha, o custo daquele empreendimento. É possível fazer com opções de IA
e ao mesmo tempo a gente consegue mexer dentro do próprio programa, melhorando, determinando o caminho que o IA pode traçar conforme a nossa decisão, nosso público-alvo. O Make It é muito legal. Eu vou mostrar o Make It rapidinho para vocês. É um recurso também que facilita a geração de automatização de plantas baixas residenciais. Ele trabalha, ele dá as ideias, né, com base nas necessidades que damos como input. Por exemplo, eu quero 2 quartos, tem que ter a área tal. A gente consegue dar as dimensões, se as áreas podem ser juntas ou separadas. E ele faz ainda um modelo tridimensional que a gente pode brincar com a dimensão dele, bolando toda a estética externa também. E tudo isso a partir de um prompt, né? Prompt nada mais é do que texto. Vou dar o exemplo, GPT, né? O chat GPT, o que a gente descreve para que ele faça ou nos dê um retorno. É a mesma coisa, nós vamos descrever o que nós estamos querendo para que a IA trace possibilidades. Né? Como diz aqui, ele incorpora um assistente virtual que orienta em materiais, custos e códigos, aprimorando ainda mais a experiência do usuário. Tudo isso com parâmetros. Eu vou aproveitar, abrir aqui para vocês, rapidinho, só para mostrar a carinha deles. Esse daqui é o Make. É muito fácil de mexer, todos são muito fáceis de mexer. Então, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês entram, tem sempre um modelo de teste. Então, vamos aqui, ó, criei um teste. Vamos para um plano, só para entender mais ou menos a ideia dele, tá? Então, vem aqui. Quantas unidades... Métrica, né? Sempre vai ter a métrica americana, né? Porque por hora, toda a plataforma que a gente tem ainda é americana. Então, eu quero um piso 100 metros quadrados, eu quero minha casa. Ele não está pegando aqui. É só para vocês entenderem. Então, vamos deixar 122, um quarto, um banheiro, não quero garagem. Vamos ver o que ele faz para a gente. Olha como ele brinca de uso de espaço até chegar, ele vai buscando dados. Tudo que ele pode na nuvem dele, ele vai buscando. Tudo que existe. E vai formulando ideias. Pronto, ele me deu 2, por enquanto, tá? Bom, dá para vocês verem que, nossa, que esquisitas as ideias deles. Aí que tá o X da questão. Ele vai me dar várias ideias. Ele não vai me dar um trabalho totalmente pronto, acabado, que eu copio e levo para o meu cliente. Não. Ele vai te dar, né, como eu falei, ideias, transformar numa informação que você vai ter que trabalhar de acordo com o público-alvo, porque ele não sabe o seu público-alvo, ele não consegue entender qual é a cultura do lugar que você está desenvolvendo isso. Ele trabalha em cima de padrões, de dados. Então, vamos lá. Eu escolhi, eu quero mais designs. Ele pode formular muito mais. São infinitas ideias. E aí, você escolhe um para poder desenvolver. Desenvolver tanto na estética quanto melhorar a parte de layout. Então, significa assim, ele te deu várias ideias. Tô naquele dia, arquiteto sempre tem dessa, né? Tô naquele dia que eu não consigo, por onde que eu vou começar? Não tô tendo ideia. O IA te dá um input também, o input contrário, né? A ideia é para que você desenvolva também, para ir mais rápido. Beleza, vamos voltar aqui. Então, esse foi o Make que eu mostrei para vocês. Além disso, o Make, ele faz o 3D do layout que for colocado, ou seja, vai colocar sofá, TV,
ele te dá um 3D também desse espaço, ele forma uma imagem, e ainda você pode escolher a tendência, né? Qual é o estilo que você quer para aquele ambiente. Ele te dá um simples, uma imagem original, e você pode escolher. No caso aqui, a opção foi um borro, né? Um estilo borro. E aí ele deu todas as ideias para se formar um estilo borro. E também, então, a gente tem IAs focadas em design de interiores também. O Planner 5D facilita a gente iniciar o projeto, é isso que eu falei, ele vai dar ideias para que você possa dar continuidade e desenvolver, porque ele não conhece os hábitos do seu público-alvo. Ele utiliza, então, uma IA que chama Bernard, mas, de fato, vem do GPT-4, né? Então, ele responde às suas perguntas, é um descritivo também. Ele faz análise e simulações, ele consegue converter uma planta 2D, por exemplo, você fez lá no AutoCAD uma plantinha inicial, quer dar continuidade porque você quer gerar imagens aqui dentro. Pode importar e dar continuidade. Então, ele permite alterações de mobiliários, ou seja, tem uma biblioteca extensa aqui para a gente trabalhar tudo que a gente está acostumado hoje usar, principalmente o SketchUp, ele faz também, e ainda ele renderiza com uma imagem muito realista, alimentada pela inteligência artificial, capaz de ser utilizado em realidade virtual e realidade aumentada também. Então, assim, basicamente, a gente está com uma característica de SketchUp, do qual a gente consegue gerar automaticamente, sem precisar inserir estudos de iluminação. Por quê? Porque a IA vai te dar, vai trazer esses dados, possibilidades de iluminação para o seu cenário, e você vai escolher, né, qual que interessa para dar continuidade. Gerar imagens para vendas, esse IA também faz. Então, bem bacana para a gente dar uma brincada e interagir. O Cohom, não sei exatamente como fala, mas ele também faz renderização de 3D. Então, assim, deu para ver já que a gente consegue pegar um adiantado do SketchUp, fazer uma interoperabilidade para ele e dar continuidade. Ele basicamente foca em renderização, as melhores renderizações, né? A gente fala fotorrealismo. Então, não precisa ter aquele trabalho de colocar a iluminação nesse canto, fazer a abertura da iluminação para pegar o espaço certinho. Ele vai te dar os estudos melhores para aquele espaço e nós vamos determinar o direcionamento. Muito legal também. Percebam, sempre a possibilidade da interoperabilidade. O Homestyler, também via nuvem. É muito interessante que a gente vai incluindo no nosso cotidiano palavras americanizadas, né? Então, o IA, ele tem de ser chamado, né, para a nossa área, de tudo em um mesmo lugar. All in one, né? Tudo que a gente precisa no mesmo lugar. Lembrando, então, da ideia do BIM, né? Que é já um modelo totalmente preparado para construção, ou seja, princípio do que vai ser de verdade, tudo no mesmo lugar. Ele também permite a realidade virtual, então, tanto aumentada quanto a virtual. Então, o objetivo é a gente poder interagir entrando nos espaços. E aí a gente lembra do metaverso, que já acontece. E aí, passei tudo isso para vocês, mas vocês vão perguntar assim, tá? Você usa tudo isso no seu dia a dia?
Vamos lá, ninguém sai do 0 para o 10 rapidamente. Isso é mudança de cultura. Aconteceu já uma vez do CAD para o BIM. Agora será do BIM para o IA. É aquele friozinho na barriga que a gente tem que tomar atitude e buscar assimilar como isso vai ser qualitativo no seu profissional. Então, eu vou dizer para vocês o que hoje eu uso no meu trabalho. Essa plataforma aqui é o ConstruFlow. É uma plataforma de comunicação, de desenvolvimento de projeto. No processo colaborativo. A gente centraliza no ConstruFlow decisões de projeto. Então, assim, tem alguma incompatibilidade de projeto ou alguma decisão do cliente sobre um layout de projeto, por exemplo, a gente descreve no ConstruFlow como tem que ser todos os stakes do projeto, têm conhecimento da informação e vão assimilar dentro de cada disciplina aquilo que impacta em sua disciplina. Então, ele centraliza decisões para que cada um pegue e transforme no objetivo do seu projeto. Além disso, ele cria os relatórios de compatibilização, ou seja, eu consigo fazer relatórios, eu visualizo também modelos em 3D, então eu consigo pegar meu modelo que eu estou trabalhando, colocar lá para todos os projetistas verem, para o meu cliente utilizar essa mesma plataforma. E a gente usa bastante para dashboard, né, para comparar dados entre do que está acontecendo no projeto. Aí que tá. Dados, né, a utilização dos dados é o que vai ser diferencial profissional no futuro. O que você vai fazer com esses dados? Essa plataforma, ela une com o Power BI, ela faz uma integração no qual a gente tem, de alguma forma, ele cria informações que a gente tem que entender dentro do nosso desenvolver, da nossa realidade e utilizar para um fim de decisão. Por exemplo, ele vai me dizer quantas incompatibilidades estruturais eu tenho, a quantidade e a quantidade que já foi resolvida ou não. Bom, se está demorando para resolver, significa que eu tenho algum problema estrutural. Vamos conversar, porque a gente tem que buscar outro caminho. Então, foi uma decisão que eu tive a partir da informação que ele me deu. O ConstruFlow também é muito interessante que ele trouxe o IA, né? O IA que chama Caio, é o nome que ele deu, chama Caio. Nada mais é do que um chat também, o Caio Smart, né? Um chat tipo GPT, do qual eu descrevo as minhas necessidades ou as minhas perguntas. Por exemplo, estou lá fazendo um apontamento sobre bombeiro, norma de bombeiro. Eu quero descrever certinho o item, mas se eu for lá e ficar procurando qual é o item, vou na internet, procuro, estou demorando muito para que isso aconteça. Eu preciso que seja mais rápido. Eu só pergunto para o Caio. Caio, aqui, né? A carinha do Caio. Caio, qual é o item da norma do bombeiro sobre escada? Aí ele vai direcionar, vai me dar tudinho, rapidinho. Pego a informação, coloco no meu apontamento, próximo. A mesma coisa ele faz para poder comparar pranchas de revisão. Então, ele tem o Smart Docs, onde a gente coloca a revisão 1, por exemplo, uma planta, revisão 1 e revisão 2. Tá, eu tenho que analisar o que o arquiteto mudou, o que o engenheiro mudou, tenho que ficar vendo aqui todos os apontamentos. Ele já consegue te apontar automaticamente a mudança. Então, você coloca a prancha 1, a prancha 2 e pergunta lá para o Caio. Caio, quais alterações aconteceram entre as pranchas? Aí ele vai, pá, e ainda você consegue selecionar
A planta, ele te dá tipo 1, 2, 3 e 4, que são os itens encontrados dele. Quando você aperta o número 1, ele vai trazer na planta, próximo de você, a imagem do que foi alterado. E você consegue ainda fazer um comparativo, revisão 1, revisão 2, na mesma tela. Tudo isso através do IA. Ele que vai me buscar todos os dados que eu tenho nessa plataforma e trazer rapidamente para mim. Então, assim, muita coisa em reuniões também, que eu preciso dar uma devolutiva para o cliente, ou resolver mais rápido junto ao projetista, eu sei que tem um apontamento, eu sei que existe aquele problema. Mas se eu parar aqui e for procurar onde que está, nos 1000 apontamentos que eu fiz, onde que está esse problema para a gente discutir, eu vou lá no Caio. Caio, sobre a escada do hall. O Caio vai me puxar onde que está, nesse apontamento, nessa prancha, o problema da escada do hall. Rapidamente eu vou resolver para o meu cliente, rapidamente eu vou mostrar para o meu cliente. Além disso, o que ele ajuda também? Se a gente colocar um PDF de normas, um código de obras, por exemplo, dentro da plataforma, e a gente colocar também uma prancha dentro da plataforma e perguntar para ele qual é a porcentagem da rampa que estou utilizando. Ele vai puxar em todas as pranchas que você colocar o que tem de porcentagem. Aí você faz outra pergunta. Qual é a porcentagem permitida no código de obras? Que foi que você deu um input. Ele vai responder, está aqui, é 20%. Ou seja, rapidamente você consegue conferir o seu projeto legal, o seu projeto executivo. Então, veja bem, o quanto ele está facilitando e dando velocidade para a minha vida. Eu não tenho tempo a perder, eu tenho 10 projetos para coordenar, entendeu? Eu preciso ter fluxo e, acima de tudo, eu preciso ter segurança, tá? Para dar continuidade. E o ConstruFlow é hoje o que a gente utiliza no nosso dia a dia como IA o desenvolvimento colaborativo de projetos dentro da Ansbin. E aí, eu quero sintetizar para vocês, então. Vamos fazer um fechamento. Entre BIM e IA, vamos permear entre o BIM e o IA na arquitetura e na engenharia. Então, assim, se a gente olhar toda a história da tecnologia, houve os momentos chaves das transições, das novas tendências, né? E, querendo ou não, a gente foi se adaptando, né? Do sair do banco, da prancheta, do desenho à mão, trocar a ferramenta, sentar, um novo modo de raciocínio para fazer em CAD. Eu tenho que pensar os layers agora para sair dentro da norma. Isso foi um momento de cultura também adaptativo, que gerou muitas crises, digamos assim. A mesma coisa veio acontecendo agora no BIM. Não, isso não vai dar certo. Deu certo, já foi muito para frente, não tem como voltar. E também é uma mudança, mudança de comportamento, de cultura também. A mesma coisa vai acontecer agora com o IA, né? Então, assim, no BIM, a gente tem as ferramentas integradas no mesmo ambiente, né? A gente tem a tratativa da interoperabilidade. Lembra todas as vezes que eu falei interoperabilidade no IA? Então, no BIM, a gente sempre busca diminuir perdas de tempo, né? O BIM veio para isso também. E aí, no trabalhar do desenvolver do BIM, sempre tem insights de como isso poderia melhorar. Por exemplo, a gente tem que ficar linkando muito modelos de outras disciplinas para conseguir trabalhar.
querendo ou não, a gente também tem que fazer configuração de camadas. Imagina se existe uma IA que vai agregar no meu software e vai automaticamente fazer minhas camadas, automaticamente linkar o que eu precisar só descrevendo, ela vai puxar. Automaticamente, se eu pedir para ela copiar, ela já vai copiar. Eu não vou ter trabalho operacional de fazer. Imagina, então, significa que o BIM, né, no trabalhar do BIM, eu estou criando insights para que o IA possa suprir a demanda. E nisso, eu tenho possibilidade de aumentar a informação no desenvolver do projetos. Aumentando a informação, eu gero muito mais decisões e muito mais rápidas do que eu ter que ficar estudando, pensando sobre um papel, né? E qual é a importância da velocidade da informação e da decisão? Tempo é dinheiro, né? É o tempo que a gente tem para chegar lá. A mesma coisa em documentações rápidas, inteligentes. Quem não gostaria que uma prancha fosse cotada automaticamente? Todo mundo. E por que não ter uma IA dentro desse software que cote automaticamente? E a IA também ela vem cooperar em medidas, em cálculos, né? De forma mais precisas. Então, assim, o designer, o arquiteto, ele tem que entender o seu público-alvo para dar as restrições para o IA para poder trabalhar dentro das plataformas, né? E aí, nesse aprimoramento das ferramentas, o arquiteto engenheiro pode ter dispensar mais energias no que é mais interessante, que é o criar edifícios, propostas inovadoras do que operacional, perder tempo e custo no operacional. E agora, assim, o que eu fiquei pensando? Eu até coloquei um item. Já pensou também, e eu acho que vai ser o que vai acontecer logo, as ferramentas de compatibilização já gerarem, só no perguntar para a inteligência artificial o que existe de incompatibilidades no meu projeto. Já pensou se só perguntando ele me dá todas as incompatibilidades e eu não preciso ficar buscando e avaliando cada uma? Nossa, eu estou esperando isso acontecer, vai acontecer. Tudo isso a gente pode, então, ainda melhorar o cumprimento de prazos e ainda permanecer e melhorar orçamentos de obra, porque a velocidade, o tempo operacional diminui custos. Concluindo, o BIM, então, ele veio gerar a necessidade do aprimoramento para soluções IA. A gente trabalha no processo BIM, com softwares BIM, criando necessidades para o IA solucionar, digamos assim, ajudar a solucionar, porque as decisões somos nós. E aí eu volto na pergunta inicial. Vocês acham que o IA, inteligência artificial, vai trazer a ruína da nossa profissão? Ou será que vai expandir, vai estender, né, dar novas oportunidades para os designers? Bom, meu ponto de vista é o seguinte: eu não vejo ameaça, mas sim, vejo algumas funções serem perdidas, porém, outras sendo criadas. E aí que a gente não pode parar nessas mudanças. E aí que a gente sempre tem que estudar mais e criar novas habilidades, né? A universidade, ela dá o input para a tua vida. E aí a gente tem que trabalhar sempre nas mudanças, criando essas novas habilidades. Resumindo, então, vocês conseguiram entender, eu passei por transformações. Eu consegui ver a prancheta para o CAD, do CAD para o Revit e agora para o IA. Só que toda tecnologia me puxa a forçar a criar novas habilidades. Mas vocês
tem tudo na mão, porque vocês já estão nascendo numa geração da tecnologia. Já nasce com a visão de tecnologia. Daí, uma oportunidade de se desenvolver muito mais na construção civil. Ser muito mais à frente. E surfar, como o meu astronauta, surfar no espaço. Vocês têm tudo para terem melhores produtividades no futuro. E aí eu quero agradecer. É isso que eu trouxe sobre IA para vocês. Na verdade, eu queria abrir perspectivas para vocês não terem medo de enfrentar o novo, assim como eu enfrentei desde da era do desenho na prancheta, né, professor? Acredito que o senhor também passou por isso. Verdade, mesma coisa, mesma coisa. E a gente vai enfrentando. E o que eu quero mostrar, então, são essas perspectivas, porque vocês têm tudo para sair da faculdade já dentro, muito melhores que eu. E é isso. E eu quero agradecer, então, professor, muito obrigada por poder passar um pouquinho do meu dia a dia também para o pessoal. E agradecer, então, o convite, a participação nesse evento que é tão importante na comunidade acadêmica, no modo geral. Thaís, é fantástico sua apresentação, como sempre, seus conhecimentos, o jeito como você passa de fácil entendimento, né, uma simplicidade. Mas uma coisa que a gente tenta buscar ultimamente é talvez um comprometimento maior com esse aluno. Então, assim, pensando talvez de forma mais dura, nós que viemos do desenho à mão, né, tivemos que nos adaptar para a parte computacional e hoje, mais ainda, com essa situação da IA, né? Eu recentemente estava numa palestra falando sobre engenharia diagnóstica, que é uma coisa, desculpa, que me atrai muito. Gosto da área, inclusive sou perito judicial, mas assim, o que a gente não pode esquecer, ou eles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, não podem esquecer, é que, na minha concepção, a IA nunca vai tomar o lugar do ser humano. Uhum. A IA, pelo incrível que pareça, e alguns não acreditam, a IA precisa do ser humano para colocar os dados, para criar os algoritmos, para efetivamente você criar os parâmetros e dar informação para a IA, para que aí, sim, ela se baseie numa metodologia avaliativa. Exato. Então, assim, se eu pensar em engenharia diagnóstica, a IA ela não vai fazer o laudo para mim. A IA, efetivamente, ela vai me trazer ferramentas para que talvez eu encontre com mais facilidade a localização das patologias devido à informação que eu estou inserindo no sistema. Para que aí eu as avalie no menor espaço de tempo e aí sim laude. Então, assim, eu preciso saber a parte teórica, eu preciso estudar, eu preciso me valorizar, eu preciso investir no meu conhecimento para depois eu usar a ferramenta. Concordo plenamente, porque a IA ela não decide o caminho que você vai tomar. Exato. Ela só te dá informações. Claro que ela pode falar assim, olha, professor, lembra que tem esse item dentro da patologia. Você fala, poxa, é verdade, além daquilo que eu já tinha pensado, sim, tem isso. Sim. Deixa eu verificar. Ela pode fazer isso. Uhum. Ela está adiantando informação para você, te dando mais possibilidades de trabalho. Mas é você que vai ter que ir atrás, gerar conteúdo para dar para o seu cliente falar, é isso que está acontecendo. Exatamente. E concluindo a minha fala, no sentido que existe uma zona de conforto criada, né, por essa nova geração que está vindo, vamos dizer assim, né? Então, eu ainda sou da premissa que está faltando profissional habilitado mais ainda, e aqueles que efetivamente se despontarem, né, aqueles que, enfim, tiverem essa gana pelo conhecimento e investirem,
não tenho sombra nenhuma de dúvida que serão bem-sucedidos. Muito bem, isso mesmo. Thaís, muito obrigado. Foi um prazer novamente estar com você. Ouvir você falar assim, mesmo à distância e mesmo assim nos falando um pouco, deixo aqui a minha admiração no que você é, que se tornou hoje uma arquiteta que fala muito bem sobre BIM. Ter todo esse conhecimento não é fácil, né? Ainda mais mulher, que a gente vê o meio, é complicado. Então, assim, te admiro, tenho um enorme respeito por você, agradeço demais a participação e eu tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes, né, e que vai agregar tanto a sua vida pessoal quanto profissional. Então, no nome do Unisalesiano, no nome do nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, Thaís, o meu muito obrigado. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.